Boa noite, gente. Então, como é a minha estreia, qualquer gaguejada é o nervosismo. Então, vamos dar continuidade no livro, né, do Vinha de Luz. Hoje é o capítulo 39, em que perseveras. E eu até hoje, assim, no planejamento, fui pegar a origem da palavra, né, o significado também no dicionário de perseverança, né, que é uma qualidade daquilo que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Então, perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel aos seus ideais e propósitos. Então, eu vou fazer a leitura de alguns trechos do capítulo, até porque todo capítulo desse livro é uma página só. Então, o texto é pequeno, e aí a gente vai fazendo, vai se envolvendo, falando sobre, né, assimilando com outras coisas. Então, em que perseveras? E aí sempre tem também um trecho bíblico, né, que é um versículo da Bíblia, todo capítulo. Esse é: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um púgilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Esse trecho me faz pensar muito, hoje em dia, onde que a gente está investindo os nossos esforços, né? As nossas vibrações, os nossos sentimentos, porque nós vemos que, eu penso, né, de certa forma, que nós mesmos que criamos as nossas desavenças, os nossos desequilíbrios, de acordo com aquilo que a gente está vibrando, onde a gente está investindo. Porque hoje em dia o mundo é muito tribulado, né? Muito corrido, a gente está sempre correndo. Muitas vezes a gente se depara com alguém na rua que pede a nossa atenção de diferentes formas e a gente não consegue dar essa atenção para a pessoa, porque a gente precisa, eu tenho hora para chegar no meu trabalho, então eu só estou pensando nisso, eu só quero chegar no meu objetivo, e nem sempre aquilo vai ser um desvio do seu objetivo final, apesar dos horários que a gente tem que cumprir, né? Hoje em dia é tudo muito corrido. E eu penso nessa questão realmente da nossa vibração, né? Todo pensamento que a gente emite, a gente está vibrando para o universo. Então, até o pensar, né? Nós estamos pensando desarmonicamente, de certa forma, a gente está gerando o nosso desequilíbrio. Porque tudo que a gente emite vai voltar para a gente. É a lei física, né, da ação e reação de um esforço. Como o nosso pensamento é uma onda eletromagnética, que é uma onda pensamento, a gente manda aquilo para o universo, vai voltar o que a gente está vibrando, que é a mesma coisa da gente plantar colher o que plantou. E às vezes a gente pensa que vai colher uma coisa diferente do que está plantando por ser esperançoso, né? Mas
infelizmente, o universo, ou felizmente, né, o universo não funciona dessa forma. É na base das leis naturais. Então, essa primeira parte me faz pensar nessa questão da onde a gente está investindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A gente realmente está enxergando o nosso próximo? A gente realmente está compartilhando o que a gente sente de bom com os outros? Porque nós, enquanto nesse estado que estamos encarnados no mundo de expiação e provas, eu vejo que nós somos ainda muito passionais. A gente age muito pelas paixões, né? E pensando nessa questão das paixões, eu tenho um vídeo muito legal que eu gosto do Mário Sérgio Cortella, que ele faz a diferenciação da paixão e do amor, né? Mas aí eu fiz umas anotações diferentes aqui também. Eu peguei a origem, né, da palavra, que o passional significa... A origem não, o significado, né, do dicionário. Passional significa provocado pela paixão. É tudo aquilo motivado pelo sentimento excessivo da paixão. É um adjetivo que significa emoções amorosas fora de controle. Pessoa passional é aquela que age movida pela falta de controle emocional. Então, às vezes a gente acha que a paixão é uma coisa boa, ela é até certo ponto. Até no vídeo, o Cortella ele fala que a gente precisa da paixão como motivação, como princípio, só que ela não pode ser o objetivo, porque a gente tem que tentar transformar essa paixão no amor, né? Que o amor, ele é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até em certos momentos levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo. Mas nesse caso é o amor fraternal, né? Porque a gente pensa o amor realmente no âmbito da paixão, né? Aquele amor que vai incendiar. Esse é o sentimento da paixão, né? Que ela é a suspensão temporária do juízo. Ela transtorna, suspende o tempo, suspende a noção de localização, até que ele fala dessa parte da localização no exemplo que ele usa dos jovens, quando eles estão apaixonados, eles se beijam de uma forma muito expressiva em qualquer lugar, eles não sabem se portar por conta do sentimento que eles estão sentindo. Então a paixão ela também tira o juízo e ela é descuidada, né? Porque quando você está naquela ânsia, naquele fogo, você não percebe o que o outro necessita. Ou às vezes até não no sentido de uma paixão em relação ao outro, e sim as suas coisas, as coisas da vida. Você está apaixonado num tema, naquilo que você faz, naquilo que você gosta. Então, se você mantiver só o sentimento da paixão, você vai esquecer do cuidado com aquilo que você está lidando. Então, transformando no amor, o amor é algo que te leva ao cuidado, né? Então, a gente começa a prestar mais atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está investindo. E até aqui no texto também fala, um pouco depois desse investimento, né? Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo, onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos, onde os sinais públicos das vozes celestiais, onde os leprosos limpos e os cegos curados, né? Porque até que fala que hoje em dia a gente acha que a divindade, né, o plano superior, esqueceu, como se tivesse esquecido, que as pessoas não estão enxergando mais como que fala, o que o plano espiritual pode nos revelar, né? Mas aí eu penso, será que a gente não se fechou para o plano superior? Será que a gente não está vibrando de uma forma tão
descompassada, que a gente não está enxergando o que a gente precisa enxergar, porque muitas vezes a gente quer o que a gente deseja, não o que a gente precisa. Geralmente o que a gente deseja não está em concordância com o que a gente precisa nos momentos da nossa vida. Aí aqui fala assim, as oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. Então pode ser que, né, pela forma como nós estamos agindo, como nós estamos vivendo, a gente que não está enxergando o que a gente precisa enxergar. Né? Se a gente for pegar na esfera mundial mesmo, hoje em dia, olha o que tem acontecido. Tem guerra, eu nem sei se a guerra está durando até então, já diminuiu, mas continua. Desde fevereiro, países em guerra, em pleno século XXI, 2022, as pessoas ainda querem guerra. Tipo, não faz nem sentido, se você pegar racionalmente, não faz sentido mais ter guerra com armas. A gente ainda está num plano assim muito vibrando, imagino eu, né, que vibrando de uma forma muito descompassada com o que a gente deveria, né? E tanto que eu até peguei aqui também, fala da classificação espiritual, né, do livro dos Espíritos, que falam que divide a evolução espiritual em 3 ordens, né? A terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, que é onde a gente se encontra, que existe a predominância da matéria sobre o espírito, tem a propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes seguem. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Então, tipo, aqui no Livro dos Espíritos até fala as más paixões, né? A gente ainda não consegue transformar esse sentimento nesse amor fraternal. Porque em todos os lugares, não só num centro espírita, em todas as igrejas, né, em qualquer lugar religioso, fala que é o amor. A gente precisa do amor para mudar o mundo, é o amor que muda. Só que eu imagino que a gente ainda pensa o amor nesse amor passional, esse amor paixão, porque a gente ainda, acredito eu, que a gente ainda não compreende o amor fraternal, que é o amor respeito, porque falta muito. Muitas das vezes a gente fala que respeita o outro, mas qualquer opinião contrária já não concorda, já não quer mais conversa. Tanto que é instintivo, né? A gente tem uma desavença com o outro, o que a gente sente? Às vezes a gente não briga com o outro, mas o que você sente? Às vezes a gente sente aquele ódio. Ai, que ódio daquela pessoa. Por que ela fez aquilo? Às vezes a pessoa nem sabe, vocês nem tiveram contato, ela fez alguma coisa na vida dela que às vezes respinga em você, mas aí você fala, nossa, mas que ódio. A gente instintivamente sente essa coisa passional. Eu acredito que o ódio, ele não é o oposto do amor, né? O ódio, ele é só uma variação do amor, esse amor passional, né? Não o amor fraterno. Porque na minha concepção, o contrário do amor é a indiferença, né? Que é a total ausência de sentimento. E nessa terceira ordem, voltando na classificação dos espíritos, estão os espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Então aqui são 10 classes, só na terceira ordem, que é a que a gente ainda se encontra, né, por a gente estar num mundo de expiação e provas, é a que mais tem espíritos. Né? A gente ainda está na evolução, ainda está trabalhando para evoluir. Após a próxima, né, ordem é a segunda ordem dos bons espíritos, que é o predomínio do espírito sobre a matéria, o desejo do bem.
Eles compreendem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. Então aí só na descrição a gente já pensa que já existe uma grande diferença entre essas classificações. Aqui existem os espíritos benévolos, sábios, prudentes e superiores. Esses superiores também eles quase entram na primeira ordem, que são os espíritos puros ou classe única, né? Que eles não têm nenhuma influência da matéria, eles têm a superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Então aqui entra Jesus, que é o espírito puro que a gente tem conhecimento, que na teoria ele já veio na Terra. Eu falo na teoria porque eu acredito que ele possa nem ter encarnado na Terra na época bíblica que fala. Eu acho que, na minha concepção, eu acredito que ele deve ter influenciado alguém a ponto de fazer as obras que ele precisava, a não ser que ele tenha realmente, que existe essas correntes, esses estudos, né, essas correntes teóricas, que tem uma que fala que ele pode nunca ter encarnado e ter feito dessa forma, porque senão poderia haver uma linhagem de Jesus, né, mas que a gente não entende, ainda a gente não compreende, a gente sabe, mas não compreende. E ele pode ter, porque tem uma outra linha teórica que fala que ele veio, tanto que só tem lá nas falas de Jesus, são poucas falas, como ele é um espírito puro, para ele lidar com a matéria da encarnação no nosso plano, no nosso planeta, ele precisava de muito esforço para poder usar, mesmo sendo puro, que é o que a teoria defende, né? Mas essa classe única, ele também percorre em todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura. Não tem mais provas nem expiações a sofrer, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Porém, em obras, né? Porque o Espírito está para auxiliar os outros. Não adianta nada a gente aprender coisas e não passar para frente, né? O conhecimento ele tem que ser compartilhado. Então essa é a nossa missão quanto pessoa, quanto espírito. Tudo que a gente aprende, a gente precisa passar para frente, até por meio de conhecimento também, porque a gente só sabe que aprendeu quando você consegue passar aquilo para alguém. Então, voltando no texto, né, a atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente, né, que é o que temos feito ultimamente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, que comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. Então, no texto fala, né, que a gente se encontra num momento mais ou menos assim. A gente não tem pensado no além, tanto que até sobre ponto de vista eu fui pesquisar, eu achei um capítulo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 2, né? Capítulo 2, item 5, que fala sobre ponto de vista mesmo, que é sobre o ponto de vista entre a vida encarnada e o futuro, que é o desencarne, né, que é a vida eterna. Que aqui eu vou ler alguns trechinhos que eu até marquei, que fala que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura
dá uma fé inabalável no porvir, e essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrena. Então, né, fala sobre realmente isso. Quando você tem fé que vai ter um além, a gente não fica só nesse carnal, só preso na nossa vida que a gente tem aqui, porque a gente acha às vezes que a gente é só isso aqui, que não vai ter um além. Tem muitas pessoas que acreditam que é só essa vida. Não... Sim. Pois é, isso não faria sentido se você pensar que tem gente que já nasce com qualidades e outras não. Por exemplo, no sentido músico, tem gente que desde criança já tem aquela desenvoltura com instrumentos musicais, sabe cantar, e outros não. Então não seria equilibrado, né? Não seria justo se fosse uma vida só, alguns nascem ricos de dinheiro e outros pobres na miséria. Não seria justo, né? Cada um tem a sua história, mas aí não faria muito sentido, porque se não tivesse um antes e não tiver um depois, não justificaria aquilo. E aqui, aí, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Incerto quanto ao futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os bens que os da terra. Porta-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos e tudo faz para os obter. Então é realmente isso que a gente estava falando. Se a gente não tem essa esperança que vai ter, essa fé que vai ter um futuro, a gente só fica preso no agora, só no aqui, só no prazer que a gente pode obter naquele momento com aquilo que está se apresentando para a gente. É o que acontece ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade assim... Não, essa aqui já é após, né? É o que acontece ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura, quando você já sabe que vai ter um além. A humanidade, assim como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras que tanto se fatigam para conquistar um lugar que as elevará tão pouco e que por tão pouco tempo conservarão. O homem instintivamente procura o seu bem-estar, e mesmo estando certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra. Então, ainda assim, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência, que o pôs na terra para tal fim. Simplesmente, aquele que considera o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância, e facilmente se consola de seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. É contra tais abusos que se previnem os que aplicam a si próprios essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Então, essa fala me lembra de uma outra fala, né, que é a mesma, que fala, uma fala de Jesus, que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, por isso que o texto fala, né, sobre perseverar na comunhão dos apóstolos e no partir do pão. Então, para a gente chegar no destino,
para a gente, da evolução espiritual, a gente precisa primeiro compreender, né, tudo sobre Deus, sobre Jesus, entender, porque às vezes, no meu entendimento, eu fico pensando, hoje em dia, quem, pelos textos bíblicos, né, quem que daria a outra face se alguém te batesse? Quem faria o que Jesus fez, né? Muitas vezes na nossa cabeça não faz sentido hoje em dia, ou qualquer outro tempo, porque a gente ainda não compreende, a gente ainda não sabe os objetivos, o porquê. A gente tem a bondade, a gente conhece a bondade, sabe o que é certo e errado, mas muitas vezes a gente só pensa na gente, por ser um ser passional. De certa forma não está errado, né? Não vai te levar muito longe, né? Mas tem muita coisa que a gente precisa descobrir ainda, né? A gente está caminhando, a gente está aprendendo, né? Para aprender, a gente só aprende quando precisa. A gente não tem aquele conhecimento ainda, a gente não consegue discernir certas coisas, certos entendimentos, porque qualquer texto de cunho cristão é muito denso, é muito complexo. Às vezes uma pequena fala, a gente filosofa muito sobre aquilo, porque tem muita coisa, tem muito ponto para ser pensado, analisado, contextualizado, porque hoje em dia não é igual antigamente. Tem tecnologia, tem um monte de coisa que não existia naquela época, mas as pessoas são as mesmas, os sentimentos são os mesmos, a convivência, de certa forma, é a mesma. Existem novas formas de se conviver, né? Hoje em dia tem o virtual, tem a gente pode conversar com gente lá do outro lado do mundo rapidamente. Então, aproxima os distantes, mas em contrapartida, às vezes a gente esquece dos que estão perto da gente. A gente está lá mais interessado nos distantes e esquece de quem está do nosso lado, de ver o outro, de enxergar o outro, que a gente pode fazer diferença na vida de fato, naquele momento, né? Então, para finalizar o texto, né, a bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo, né? Que aí é essa questão da frase que eu trouxe, que é: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Será que a gente está realmente perseverando no que a gente precisa, no que a gente deveria? Será que a gente está enxergando os outros? Será que a gente enxerga os nossos semelhantes, quem está do nosso lado? E essa questão da convivência, eu assisti um vídeo do Karnal, Leandro Karnal, que ele fala sobre a geração do eu, né? Que a gente hoje vive numa geração do eu, na era do eu, né? A sociedade do eu. Ele fala que a gente tem o nosso eu como a referência. Então, o meu eu é estabelecido como a meta. Então, ele usa um exemplo que ele fala que às vezes a pessoa está lá na conversa, fala: nossa, hoje eu acordei 6 da manhã para fazer isso, para fazer aquilo. Aí a outra pessoa: nossa, e eu que acordei às 4 e trabalhei também, fiz isso e fiz aquilo. Aí o exemplo que ele fala, que é muito engraçado, que ele fala assim: as pessoas, elas estão competindo pelo eu, né, mas às vezes competindo numa coisa que não faz o menor sentido, que uma fala: nossa, eu tô com uma enxaqueca hoje, aí a outra: nossa, e eu que tô com tumor, sabe? É tipo, é só o eu como referência, né? A gente não tá
vendo o outro, a gente não está para escutar o outro, porque às vezes a gente quer conversar, por isso que hoje em dia a gente pensa, até pela essa pandemia que teve, a gente ficou muito tempo preso dentro de casa, muito tempo sem contato, só com os mais próximos mesmo, mas que bom que existia a internet, né, nessa pandemia, porque a gente não ficou só dentro de casa, né, a gente pôde sair sem sair. Mas só que isso eu acredito que ainda vai ter frutos das pessoas voltarem, né, no sentido de sentir o outro, saber enxergar, olhar numa conversa sincera, você ouvir o outro de verdade, do que a gente vinha nesse caminho do eu, né? É só o eu que importa e pronto. É do egoísmo, né, que fala. E essa questão dos frutos, né, que a gente vê que estamos numa era muito que as pessoas falam, a gente está na era da depressão, da ansiedade, imagino eu que seja por conta de que as pessoas não sabem se ouvir mais. A gente não consegue conversar ouvindo, a gente sempre está se comparando. Claro que quando você está numa conversa descontraída, a pessoa vai me falar uma coisa dela, eu naturalmente vou falar uma minha semelhante naquele tema. Isso é uma conversa, uma troca com quem você tem mais proximidade, mais intimidade. Mas muitas das vezes as pessoas têm medo de se abrir com as outras, porque pensa, a pessoa não vai me entender ou não vai me ouvir, porque às vezes a gente acha que o nosso sofrimento é bobo até, né? Porque quando a gente coloca em palavras, a gente fala, nossa, mas parece que não era isso tudo, porque às vezes na palavra não faz muito sentido, mas só a pessoa que está sentindo que sabe. A gente não sabe o que o outro sente de verdade, às vezes até pela forma como eu compreendo aquelas palavras. A interpretação é individual também. Ela me fala uma coisa, eu posso entender sentimentalmente de uma forma completamente diferente do que ela está querendo me passar. Então, mas que bom, né, que existem os psicólogos, hoje em dia tem o psiquiatra, né, mas o psiquiatra é mais em casos muito graves, mas tem quando sim, tem recursos. Quando eu estava na faculdade, eu lembro de um relato de uma pessoa que procurou um psicólogo no consultório, chegou lá e falou assim: eu tô vindo aqui porque ninguém me ouve, ninguém conversa comigo, então eu vim aqui para conversar, para poder conversar. Porque geralmente se trata disso, né? Nós colocamos quando colocamos os nossos sentimentos em palavra, nós conseguimos entender de certa forma, porque sentimento não é muito para entender, é para sentir, é sentimento. Às vezes nem combina com palavras, a gente quer descrever um sentimento, a gente não sabe, não tem palavra para descrever aquilo que a gente está sentindo, a gente não acha a palavra, não consegue, né? Então, eu imagino que a gente vai chegar nesse caminho de se envolver, de escutar, de sentir o outro na conversa, de prestar atenção no que ele está trazendo para a gente. Isso não vai impedir também da gente conversar com a pessoa, né, de se abrir. E voltando para o texto, isso imagino eu que nós perseverando com esse tipo de vibração em relação a abranger as pessoas, eu acho que isso traria melhores frutos, né? Tudo bem que a gente está numa era de que a gente precisa trabalhar, tem os nossos afazeres, mas a gente tem esquecido que o que realmente vai evoluir nós espiritualmente é a convivência, é o outro. A gente precisa do outro, né? A gente nasceu como seres de
sociedade, a gente precisa conviver, né? Bom, mais ou menos foi isso que eu tinha preparado, né? Às vezes fugiu um pouco do tema, mas é sobre perseverar. Onde que a gente está perseverando? Onde? Onde? Fica o questionamento. Não, é para a gente pensar onde estamos perseverando.